Todo mundo tem uma opinião impopular sobre a atual temporada da Fórmula 1. Você pode estar gostando do regulamento, você pode estar adorando o desempenho de uma equipe, ou você pode nunca ter coragem para falar. Bom, eu acabei criando e esse vídeo eu vou trazer 3 opiniões impopulares que eu tenho sobre essa atual temporada e eu vou discutir isso com vocês, para tentar convencê-los ou não. Inclusive, eu tenho até os resultados de umas enquetes que eu fiz perguntando se vocês concordavam ou não, e agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho aqui guardado nesse canal, porque eu não pude falar antes, seja porque o timing não ajudou, ou porque eu não tinha criado coragem. E como não tá acontecendo nada na Silly Season, é o que tem pra hoje. Bom, vamos com a primeira opinião impopular então. Eu acho que o Oscar Piastri está preso na McLaren. Na verdade, essa opinião nem é tão impopular assim, mas vem comigo. O Oscar Piastri foi tratado como um piloto fora de série quando ele chegou na McLaren, tanto é que teve aquela briga, né, da equipe com a Alpine, foi até um caso para a justiça, mas logo depois se resolveram. E desde 2023 ele tá por lá, colecionando pódios e quase foi campeão. Na verdade, um quase bem generoso, porque ele deu uma pipocada gigantesca em 2025, bateu o carro toda hora e no final o Lando Norris foi campeão por apenas 2 pontos. Nem com vice-campeonato o Piastri ficou. Ficou com o Max Verstappen naquela temporada. E isso você já sabe muito bem. Só que, agora, depois de tudo que aconteceu no GP da Hungria, por exemplo, já que estamos numa Silly Season, e volta e meia aparece aquele rumor de que a McLaren tá querendo o Verstappen e que o Piastri tá querendo sair da McLaren, eu te mostro o seguinte cenário. Se o Piastri sair da laranjinha, pra onde ele vai a fim de tentar manter o mesmo nível? Ele vai para Red Bull, que tá com um problema no conceito do carro? Ele vai para Mercedes? Não vai, porque ele não é a primeira opção da Mercedes. Ele vai para Ferrari? Não vai, porque ele não é a primeira opção da Ferrari. Já tem o Leclerc por lá, o Hamilton se aposentar, vão subir o Bergman, mas não vão trazer ninguém de fora. E se o Piastri quiser ir para uma outra equipe que se aproxime mais, que chegue mais próximo do que a McLaren é hoje, ironicamente ou não, só pode ser a Audi ou a Alpine. Ironicamente ou não, pode ser a Alpine ou o caso da Audi. E isso se aplica também a outros pilotos, tá? Principalmente no caso de Leclerc, que eu acho que tá preso a Ferrari, e a Ferrari presa ao Leclerc. Tem também o Verstappen, não conta. Eu acho que são só esses 2 casos mesmo. O Leclerc e o Piastri estão presos às suas equipes, e não adianta a gente falar que, poxa, eles têm que sair, eles têm que mostrar que eles são donos das próprias carreiras, que eles têm ambição, fazer que nem o Vinícius Júnior, que renovou com o Real Madrid, tem que ir pro Arsenal e tal. No caso do Piastri, ele já tá numa ótima equipe, com um sinal de evolução muito claro, ele não precisa sair da McLaren para ser o primeiro piloto, até porque se ele for para uma outra equipe, se ele virar primeiro piloto de outra equipe, ele vai ter que descer o nível. Então, de vez em quando, é melhor você ser segundo piloto numa equipe top do que ser primeiro piloto numa equipe mediana. Eu acho que o Piastri não precisa sair da McLaren, por enquanto. Bom, a minha segunda opinião é mais ou menos assim. A Ferrari vacilou em não ter pego o Kimi Antonelli, mas talvez tenha sido o maior acerto da história da Fórmula 1. Eu explico. Quando o Kimi Antonelli estava lá no kart, estava desenvolvendo seu talento ali no começo da carreira, ele foi sondado pela escuderia e quase assinou com a escuderia italiana. Mas alguém lá da equipe, se não me engano, foi aquele chefe de equipe com o cabelo branco, esqueci o nome dele. Enfim, na verdade todos, né? Mas aquele grande, com o cabelo branco grande, que logo depois trabalhou na Juventus também, ele disse que não contrataram o Kimi Antonelli porque ele era um projeto muito pequeno, ou era um piloto pequeno. Eles não especificaram muito bem na tradução, mas era como se fosse um projeto pequeno, como se fosse um piloto que de fato tinha um potencial, mas eles não viam aquele potencial todo no Kimi Antonelli. E olha que o cara era italiano. A Ferrari, inclusive, roubou toda a torcida que a Itália tem por pilotos, né, e passou toda para a equipe. A gente até já discutiu isso lá no Que Pode É Esse, que é: italiano não torce para piloto, italiano torce para uma esquadra, torce para uma equipe. Isso vale não só para a seleção de futebol, como também para a Ferrari em si. Enfim, um piloto italiano muito talentoso, a Ferrari acabou deixando de lado, não acreditou tanto, preferiu focar no Bergman, preferiu focar agora no Rafa Câmara, deixou o Kimi Antonelli escapar pelos dedos, terminou nas mãos do Toto Wolff. E de acordo com o próprio Antonelli, quando ele ainda estava na Fórmula 3, na Fórmula 4, já tinham avisado que ele iria substituir o Lewis Hamilton. Enfim, uma loucura. Então,
A melhor coisa para a Fórmula 1 no atual momento pode ter sido a Ferrari recusando o projeto do Kimi Antonelli. Na verdade, a minha outra opinião impopular sobre isso, na verdade não é tão impopular assim, é que eu acho que o Kimi Antonelli vai correr na Ferrari junto do Max Verstappen. Eu acho que a Ferrari vai pegar o Verstappen uma hora, não sei quando que o contrato do Leclerc vai acabar, né? Tem isso, né? Falam que até 2031, dificilmente o Verstappen vai correr lá se o Leclerc ficar, mas eu ainda acho que o Verstappen vai correr na Ferrari, ainda acho, e logo depois disso o Kimi Antonelli pega o lugar dele. Talvez essa tenha sido a minha maior opinião impopular de todos os tempos. A ver se a Ferrari vai preferir subir o Oliver Bergman ou se vai apostar num outro piloto para ter novamente dois pilotos número 1, né? Teve com Leclerc e Vettel, teve com Leclerc e Hamilton e pode ter com Leclerc e Verstappen ou Leclerc e Antonelli. Mas no mínimo, um desses dois vai correr pela escuderia. O que eu quero dizer é, a Ferrari acabou recusando o Antonelli, ele foi para Mercedes, talvez conquiste mais de um título por lá e logo depois ele pode assumir uma escuderia para guiar a equipe de novo rumo ao sucesso, sendo já um piloto italiano. Obviamente isso não foi de propósito feito pela Ferrari, mas pode ser que aconteça e tenha sido, entre aspas, genial. E a minha terceira opinião impopular, essa é impopular mesmo, então se prepare para o que vem a seguir. Eu acho que a Fórmula 1 precisa que o Verstappen ganhe uma corrida nessa temporada. Na verdade, não só uma, pelo menos umas 3 ou 4. Eu explico. Vocês acompanharam tudo o que aconteceu no começo do ano. Todo mundo metendo pau no regulamento, inclusive quem defendeu se deu mal, mordeu a língua, foi o meu caso. A Fórmula 1 deu uma ajeitada ali para tentar deixar as corridas com menos reclamações. Certamente deu alguma instrução dizendo para os pilotos calarem a boca na hora da entrevista, que funcionou, eles pararam de reclamar. Embora o Alonso volta e meia diga que ele perdeu a vontade de correr na Fórmula 1 e só vai continuar a se perceber que essa vontade voltou. Mas enfim, não vou entrar em detalhes aqui. E também tiraram o microfone do Verstappen, nunca mais ele falou. Depois de tudo aquilo, a categoria ela ainda conseguiu um pouquinho voltar ao que era em 2025, por exemplo, naquela briga pelo título. Então a gente ainda assiste as corridas, ainda se diverte, mas tá faltando como se fosse aquele fósforo num barril de pólvora para explodir de vez todo o campeonato, para explodir de vez todas as chances de vitórias, de título eu não sei, mas de vitórias numa corrida. Porque a gente sempre tá esperando uma corrida forte do Antonelli e ele sempre tá entregando. Uma corrida forte do Hamilton, ele também sempre tá entregando quando não tem uma punição para pagar, por causa de algo que ele infringiu lá no pit lane. Então nesse cenário, em que o público ficou irritado com o novo regulamento e embora esteja se divertindo com a corrida, também tá um pouco chato de ver os mesmos pilotos lá na frente, tá faltando um cara lá, que é o Verstappen. Ele, se o Verstappen ganhar uma corrida nessa temporada, vocês podem ter certeza que a opinião de pelo menos uns 10% das pessoas que não gostam da Fórmula 1 atual, ela muda instantaneamente. Se o Verstappen ganhar 2, 20% muda de opinião. Se o Verstappen ganhar 3 ou 4, eu te garanto que toda a repulsa que algumas pessoas têm desse novo regulamento vão evaporar. Ou melhor, vai evaporar na concordância verbal. Vai evaporar. Um exemplo que a gente viu foi quando o Hamilton ganhou o GP de Barcelona. Magicamente, a Fórmula 1 tinha ganhado cor, a Fórmula 1 tinha ganhado vida, o campeonato de fato estava valendo, ainda tá na verdade, né, distância de pouco mais de 50 pontos, mas o campeonato ganhou muita vida quando o Hamilton ganhou aquela corrida lá em Barcelona. Se o Verstappen ganhar mais algumas corridas, vocês podem ter certeza, se ganhar agora em Zandvoort em casa, esquece. Aí a Fórmula 1 recupera toda a audiência que ela perdeu no começo do ano. Garanto pra vocês, tá? Essa é a minha opinião mais impopular e a mais lúcida que eu tenho aqui nesse vídeo. Continuando. Eu acho isso porque esses são os dois pilotos mais influentes do grid de hoje. Você pode falar que o Kimi Antonelli é o melhor na temporada, você pode falar que o Lando Norris também tem uma base sólida de fãs, mas em nível de influência, Hamilton com seus 7 títulos e correndo na Ferrari, Verstappen sozinho com 4 títulos, conseguiu fazer o mundo do automobilismo inteiro se preocupar com as 24 horas de Nürburgring. Vocês acham que uma vitória do Verstappen e um mini elogio à Red Bull não consegue fazer a impressão das pessoas mudarem? E as pessoas voltarem a ligarem suas TVs com mais afinco e assistir uma corrida de Fórmula 1 nessa temporada? Eu acho essa opinião bem impopular e ao mesmo tempo bem lúcida da minha parte, mas eu quero saber o que vocês acham, tá? Por favor, comenta aqui embaixo. Mas eu tenho até o meu próprio DataF,
F-Data? Não sei. Eu fiz um post no Story mostrando as minhas opiniões impopulares, ou pelo menos parte delas, e eu vou pegar aqui os resultados, se as pessoas concordam ou não. Eu perguntei, tá na hora... Deixa eu baixar aqui. Isso. Tá na hora do Piastri sair da McLaren? Vamos ver os resultados. Bom, de acordo com vocês... Olha aqui. 73% de sim e 27% de não. Eu falei que o Piastri estaria preso na McLaren, mas, enfim, a vontade das pessoas é que ele saia, né? A minha pergunta não foi bem de acordo com a minha opinião aqui que eu falei no vídeo, mas é interessante ver como as pessoas acham que deve acontecer as coisas. Mas, enfim, eu ainda acho que o Piastri está preso na equipe laranja. A minha outra pergunta foi, a Ferrari deveria ir atrás do Antonelli de novo? Vamos lá. Olha o resultado. Olha o resultado. Sim, perdeu com 40% e o não venceu com 60%. Certamente a maioria que votou não, incrivelmente, era torcedor da Ferrari, né? Pelo bem do piloto italiano. Pois é, ferraristas também são lustres. E aqui a minha outra que era, a opinião das pessoas sobre o novo regulamento mudaria se o Verstappen ganhar uma corrida desse ano? Bom, as pessoas estão discordando de mim. Olha só. Mas por muito pouco, tá? Eu esperava mais. O sim perdeu por 42% e o não venceu com 58%. Posso falar um negócio? A minha opinião acabou de ser corroborada, tá? Porque eu esperava muito mais discrepante. Tá bem equilibrado até. 42 para 58, tá bem equilibrado. Então sim, eu acho que as pessoas vão ver a Fórmula 1 atual com novos olhos se o Verstappen ganhar a corrida. Porque ele sozinho consegue influenciar toda a categoria. De dentro para fora e de fora para dentro. Quero saber suas opiniões agora. Vocês concordam comigo? Vocês discordam de mim? Nesse momento você está se desinscrevendo no canal porque você discordou e me achou louco? Não faça isso. Tem vídeos piores ainda para ver. Então se inscreva para ver mais. Não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal para ver mais vídeos meus. E eu te vejo no próximo para falar de Fórmula 1. E outras categorias também. Tamo junto.